As lanternas traseiras do carro de Rafael desapareceram na rodovia, o brilho vermelho se apagando até ser engolido pela noite. Fiquei parada sob a placa iluminada de uma loja de conveniência. O estacionamento estava quase vazio, exceto por um caminhão velho roncando perto das bombas. A risada deles ainda ecoava nos meus ouvidos, aguda, debochada, dessas que atravessam o peito como faca cega. Por um instante, apertei minha bolsa com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Estava a quilômetros de casa, sem transporte. Achei que o pânico fosse me consumir, mas não veio. Em vez disso, senti uma calma estranha, daquelas que assustam mais que o medo. Um silêncio quase libertador tomou conta de mim. Imagens do começo do dia voltaram como filme ruim repetido. O sorriso irônico de Marcos Figueiredo, me zoando pelo jeito que eu arrumava a mala, a gargalhada alta de Lívia acompanhando o coro, e Rafael, meu próprio filho, tentando entrar na brincadeira, desesperado por aprovação. Eu forcei um sorriso, como sempre, rezando para que aquilo passasse logo. Mas o sorriso queimou na garganta. O celular vibrou dentro da bolsa. Minhas mãos tremiam quando peguei. Era a mensagem de Rafael. Relaxa, mãe, é só uma brincadeira. As palavras borraram diante dos meus olhos enquanto o peito apertava. Li de novo, devagar, para ter certeza de que não estava enganada. Uma brincadeira. Era só isso que eu tinha virado para eles, piada pronta? Olhei para a rodovia escura, o som das risadas ainda ecoada na memória. Durante anos engoli provocações, disfarcei feridas, me convenci de que era mais fácil ficar calada. Mas naquela noite algo mudou. Guardei o celular e um pensamento firme, quase gritante, me atravessou. Este não é o meu fim. Talvez fosse o começo. Eu tinha 19 anos quando o pai de Rafael morreu num acidente de obra. De um dia para o outro, meu mundo desabou. Ontem eu era a esposa cheia de planos, no dia seguinte virei viúva com um bebê no colo e um mar de contas. Trabalhava de madrugada em restaurante, de manhã limpava escritórios e no tempo que sobrava costurava para os vizinhos. Muitas vezes pulei refeições para que Rafael pudesse repetir o prato. Dizia a mim mesma que valia a pena. Suas mãozinhas agarradas nas minhas eram prova suficiente. Ele era doce, carinhoso. Corria para me abraçar quando eu chegava exausta, beijava meu rosto e prometia que um dia cuidaria de mim. E eu acreditei. Carreguei aquelas palavras como quem carrega um amuleto, mas a vida tem mania de mudar sem dar aviso. Quando Rafael se casou com Lívia, vi a transformação quase na hora. A família Figueiredo, refinada e cheia da grana, o recebeu de braços abertos. A mim, reservaram uma cadeira lá no fundão, no escuro, só para constar. Nos jantares eu era peça de museu. Riam do meu jeito simples, das roupas de brechó, da minha fala sem frescura. Chamavam de pitoresco. E Rafael, no início até dava a risadinha sem graça, mas logo gargalhava junto, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele carimbo de aprovação. Cada gargalhada dele era um soco silencioso. Eu me convencia de que suportar era amor, que manter a paz valia mais que meu orgulho. Mas lá no fundo, uma vozinha teimava: será que isso ainda é amor ou só medo de ficar sozinha? Na loja de conveniência, a lembrança das risadas foi a prova. Meu silêncio nunca me protegeu. Só ensinou aos outros que era seguro zombar de mim. Lembro daquela viagem. Lívia mexia no celular enquanto o irmão dela fazia piada com a forma como dobrei minhas roupas. Parece até que arrumou mala para enterro, não para fim de semana, disse ele, arrancando gargalhadas. Minha mala, com 3 blusas e um casaquinho dobrados com carinho, virou piada por meia hora. Tentei quebrar o gelo oferecendo um pacotinho de amendoim com uva passa. Rafael adorava quando era pequeno. Pensei que ainda gostasse, mas a mãe de Lívia torceu o nariz. Claro que ela traz comida de passarinho. A galera caiu na risada. Rafael até tentou se segurar, mas quando os outros explodiram, ele também riu. E riu alto, como se redimir fosse ingresso garantido para aquele mundinho. Quando pigarreei antes de falar,
Lívia se inclinou na direção da irmã e sussurrou: "Lá vem a Regina de novo com aquela tosse de bibliotecária." As duas caíram na risada, e o carro inteiro pareceu vibrar com o som, até que a minha voz se resumiu ao silêncio. Apertei as mãos no colo, como sempre fazia quando precisava manter a compostura. Só que desta vez não era compostura, era resistência. E pior, eu não estava protegendo a paz, estava garantindo o entretenimento da família Figueiredo. Quando paramos numa loja de conveniência para abastecer, vi Rafael se aproximando dos tios. Ombros caídos, olhar rápido na minha direção, e logo todos riram juntos. Não entendi as palavras, mas reconheci o tom, aquele sarcasmo que corrói devagar, como pinga-pinga de torneira mal fechada, até que ouvi nitidamente: "Isso vai ser épico." Olhei para meu filho. Ele não me olhou de volta. Seu riso se misturou ao deles. Foi um momento em que percebi que não era só o alvo da piada, estava sendo oficialmente desligada do grupo da família, tipo quando tiram você do churrasco do WhatsApp sem aviso. E quando o Rafael, ainda sorrindo, pediu que eu comprasse uns lanchinhos, já sabia que algo estava errado. Voltei com salgadinhos e garrafinhas de água e dei de cara com a vaga vazia. Por um instante, fiquei parada, encarando o estacionamento como se o carro fosse brotar de volta. Esperei ouvir o riso dele. Foi só uma pegadinha, mãe. Mas só escutava o zumbido das luzes fluorescentes e o chiado da bomba de combustível. Eles tinham sumido. Meu celular vibrou dentro da bolsa. Não precisei nem olhar para saber que não seria preocupação. Era zombaria. Não liguei. Não implorei. Apenas abri a carteira. As notas que eu vinha guardando ao longo dos anos estavam lá, dobradinhas. Dinheiro de troco do mercado, uns bicos de tradução e aula online, até grana de aniversário que o Rafael jurava que eu gastava em bobagem. Tudo guardado, como se eu soubesse que um dia seria preciso. Minhas mãos tremeram, mas contei o suficiente para a passagem de ônibus, uns dias de comida e a coragem de começar. O frentista ao lado, um senhor de olhar bondoso, disse: "Senhora, precisa de carona? Aqui é meio deserto." Sorri, mas dessa vez não por costume. "Obrigada, mas eu me viro." Ele assentiu como se tivesse entendido além do que eu disse. Guardei o dinheiro, ajeitei os ombros e pensei: passei anos esperando alguém me notar, mas ali, debaixo da luz de uma lojinha qualquer, percebi que podia caminhar sozinha. Sentei-me no banco da frente da loja. O cheiro de gasolina misturado com pinho enchia o ar. O celular vibrava sem parar. Rafael piscava na tela, mas deixei tocar. Em vez disso, procurei o número da Márcia, minha prima, com quem eu mal falava há séculos, mas cuja voz sempre me soou firme. Ela atendeu no segundo toque. "Regina!" Minha garganta se fechou. "Márcia", comecei. Ela não deixou eu terminar. "Nem se explica. Meu quarto de hóspedes é seu, pelo tempo que precisar." Aquilo foi como ser puxada de dentro da água depois de minutos me afogando. 2 horas depois, o ônibus rural finalmente chegou. Subi rápido e me sentei no meio, num banco gasto. Enquanto um motor resmungava e a estrada virava borrão, encarei as mensagens do Rafael. "Mãe, foi só uma brincadeira, não exagera." Depois: "Atende esse telefone." E por fim, silêncio. Silêncio que, curiosamente, foi mais limpo do que qualquer coisa que eu tinha ouvido em anos. A motorista, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados, olhou para mim pelo retrovisor e disse: "Parece que você teve uma boa noite, hein?" Soltei uma risadinha curta. Digamos que foi uma estreia no stand-up da vida. Ela me contou sobre seu passado. Um marido que a menosprezou até o dia em que ela finalmente tomou coragem e foi embora. Mas, segundo ela, a parte mais difícil não foi sair. O mais pesado foi se perdoar por ter ficado tanto tempo. Suas palavras bateram em mim como eco dentro de igreja vazia. Encostei a testa no vidro frio da janela e deixei aquilo decantar. Pela primeira vez em anos,
Senti meu peito se abrir de verdade, como se eu pudesse respirar sem peso. Quando o ônibus se aproximou de Atibaia, percebi que não estava fugindo. Eu estava indo ao encontro de algo que me foi negado por muito tempo. A casa de Márcia em Atibaia era simples, escondida entre árvores antigas com aqueles galhos cheios de musgo, mas para mim parecia um santuário. O quarto de hóspedes cheirava levemente a lavanda, e a colcha, já gasta de tanto uso, tinha um aconchego de abraço de vó. Na primeira manhã ali, a luz do sol atravessava as cortinas de renda e eu percebi que não dormia tão profundamente fazia anos. Márcia não perdeu tempo em me cutucar. Você precisa de algo que seja só seu, disse, deslizando um panfleto de um programa de extensão da biblioteca. Achei que ninguém ia querer minha ajuda, mas ela insistiu. Uma semana depois, lá estava eu, organizando livros doados para escolas da zona rural. Descobri que toda aquela vida de planilhas de gastos da casa, agendas de médico e listas infinitas me rendeu um superpoder: atenção aos detalhes. O diretor do projeto até elogiou. Pela primeira vez, alguém reconhecia minha utilidade sem tratá-la como obrigação. A pedido de Márcia, comecei terapia. Sentada naquele consultório silencioso, falei coisas que tinha engolido por décadas. A psicóloga ouviu e disse com calma: Regina, você não escapou de uma pegadinha. Você escapou de um ciclo de negligência emocional que vinha disfarçado de piada. Aquela frase me sacudiu. Eu só precisava que alguém confirmasse o que já sabia lá no fundo. Então, vieram as pequenas mudanças. Cortei o cabelo curto e prático, sem ligar se Rafael ia achar severo. No brechó, comprei umas blusas coloridas, daquelas que Lívia teria torcido o nariz. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher viva, presente, que finalmente aparecia até nos sábados de manhã. Me inscrevi numa aula de arte no centro comunitário. Com o pincel na mão, parecia que cada pincelada dissolvia anos de ressentimento. As cores gritavam: estou aqui, eu existo, eu importo. Aos poucos o riso voltou, mas agora saía de um lugar real, não forçado. Uma terça-feira na biblioteca eu o vi. Rafael estava parado na entrada. Camisa toda amarrotada, cara de quem tinha dormido, abraçado com o travesseiro errado. Vê-lo depois de 2 semanas me atingiu como onda inesperada na represa de Guarapiranga. Continuei empilhando livros infantis firme. Mãe, disse ele quase num sussurro, podemos conversar? Acenei para um canto tranquilo. Ele veio com passos pesados, olheiras fundas, mãos inquietas, como um moleque flagrado colando na prova. Por favor, volte para casa, pediu a voz embargada. Fiquei em silêncio e percebi que isso o deixava ainda mais desconfortável. Até que ele confessou o que eu não esperava. Eles mal falam comigo. A Lívia, os pais dela, os irmãos, todos agem como se eu tivesse arrastado a família para uma vergonha. Dizem que fomos cruéis demais. Por um instante, quase senti pena. A família que ele havia escolhido no meu lugar agora o deixava de lado. Ele parecia menor, abandonado, como se até o riso que usava contra mim tivesse se voltado contra ele. Achei que você sempre me perdoaria. Não pensei que fosse mesmo embora, disse aflito. Cruzei as mãos no colo, impassível. Ele ainda não entendia. Minha ausência não era castigo, era libertação. Rafael se inclinou, mãos entrelaçadas, os olhos cheios de desespero. Eu ainda podia ver o menino que ele tinha sido, brilhando por baixo do homem que trocou minha dignidade pela aprovação dos outros. Respirei fundo e deixei o silêncio pesar. Então, finalmente falei. Rafael, você precisa entender uma coisa. Aquela noite na loja não foi o motivo da minha saída. Foi só no momento em que percebi que não precisava mais ficar. Ele piscou confuso, como quem perdeu o bonde da conversa.
Enfiei a mão na bolsa e tirei um envelope amassado, aquele mesmo que carregava havia anos sem poder dar nome. Foi juntando cada centavo, dinheiro de aniversário, troco de feira, horas extras que ninguém sabia. Em mais de 2 anos, consegui juntar o bastante para viver sozinha. A boca dele se abriu um pouco como se minhas palavras tivessem roubado o ar. Não era piada, era libertação. Continuei firme. Eu só estava esperando a permissão de enxergar a verdade, e naquela noite ela apareceu sem pedir licença. Ele balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu achei que você sempre fosse me perdoar. É isso que você faz. Você sorri e finge que não liga. A voz falhou. Eu me inclinei mais perto sem vacilar. Perdão sem respeito não é amor, Rafael. Respeito não é opcional, nem de você nem dos outros. Toda vez que você ria das piadas deles, escolhia a aprovação alheia em vez da minha dignidade. Ele abaixou o olhar para a mesa, os ombros trêmulos, como se todo o peso acumulado finalmente tivesse despencado. Não senti vitória, senti clareza. Pela primeira vez, falei a verdade sem açúcar por cima. Mãe, por favor, eu vou fazer terapia, vou mudar, eu prometo. Só volta para casa, implorou ele, a mão estendida quase como o menino que um dia disse que cuidaria de mim, o mesmo que carreguei no colo em noites de febre e sacrifício sem fim. A lembrança doeu, mas não apagou o homem que gargalhou dentro de um carro enquanto eu, humilhada, ficava do lado de fora. Respirei fundo. Rafael, não duvido que você queira mudar, mas mudança não é promessa, é trabalho de anos. E não é mais meu trabalho segurar a sua mão nessa estrada. Ele engoliu seco, as lágrimas correndo pelo rosto. Então é isso? Vai simplesmente me deixar? Eu não vou te deixar. Eu estou deixando o papel que você me deu. Você pode se reconstruir, Rafael, mas vai ser sem mim como escudo. O rosto dele se contraiu. Por um segundo parecia que ia explodir, mas o que veio foi silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia móvel antigo, difícil de arrastar. Levantei com a bolsa no ombro e caminhei até a porta. O silêncio dele me acompanhava como sombra grudada. Quando saí para a luz do sol, senti alívio. Nada de amargura, só paz. Ainda havia outro passo a dar, reivindicar a minha vida. O contrato de aluguel parecia pesar, mas era só pelo significado. Meses depois daquela noite na estrada, eu estava diante da porta de um pequeno apartamento com vista para a represa de Guarapiranga. As paredes nuas esperavam por mim, pela história que eu iria pintar ali. Desci as caixas, pratos de brechó, cadernos, telas da minha aula de arte. Nas prateleiras, alinhei livros que Rafael sempre zombava, chamando de romances bobos. Para mim eram poesia, eram asas. Cada lombada era um lembrete. Eu não precisava mais pedir selo de aprovação para ninguém. Pendurei minha primeira pintura pronta. Cores tortas, linhas capengas, mas era minha. Cada pincelada era como puxar um fiapo do silêncio em que vivi tanto tempo. À noite, a cidade brilhava sobre a água e eu ficava ali na janela sentindo o vento fresco no rosto como quem toma banho de alma. Pensei em Rafael muitas vezes, na hora em que o riso morreu e ele percebeu o que tinha perdido. Parte de mim torcia para que ele achasse o próprio rumo, mas a estrada dele não era mais minha. Toquei o vidro da janela, respirei fundo e lembrei daquela vaga de estacionamento vazia, do texto cruel no celular que hoje não me feria mais. Eles foram a porta que eu morria de medo de abrir sozinha. Eles me abandonaram. Sussurrei para a noite, mas logo completei, firme, eu nunca vou me abandonar. Agora me diz, o que você faria se fosse ridicularizada por seu filho e amigos dele? Até que ponto devemos tolerar tratamento abusivo de familiares e amigos? De 1 a 10, que nota você dá para essa história? Comenta aí. E não esquece de se inscrever em nosso canal. E até breve. Beijos!